Meus irmãos, a paz do Senhor. Tome o seu assento, por bondade. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui, com essa igreja tão linda, cheia de talentos, de pessoas vibrantes, maravilhosas, que servem ao Senhor. Sou muito feliz. Quero agradecer a Deus, como já falei, confiança do vosso pastor Hebron, que já nos conhecemos há longas datas, homem de Deus. Deixo a ele o abraço do meu presidente, pastor João Pereira, a vossa pessoa, e abraçando o nosso digno presidente, pastor Hebron, nós também estamos contemplando todos os nossos obreiros que aqui estão. Que Deus abençoe os senhores e essa amada igreja. O Luiz, agradeço também, Luiz, pelo convite que veio através da ponte do Davi, né? E o Luiz, agradeço demais, o Luiz que ontem mandou um áudio para mim. Pastor, dando tantas, podemos dizer assim, uma receptividade muito maravilhosa. Quero agradecer, querido, quero agradecer mesmo pela atenção tão especial, que é muito mais do que eu mereço, tenho certeza disso. O Paulo César, pessoa que nós já conhecemos já há longas datas também, homem de Deus, fico feliz em vê-lo aqui também, com essa igreja tão maravilhosa. E também o pastor Denis, né? O pastor Denis, que é o pastor aqui da sede. Deus abençoe, pastor, obrigado pela recepção, que Deus abençoe. Meus amados, fico feliz de estar com a minha família, minha esposa. Eu sou papai faz pouco tempo, vou fazer em março do ano que vem 17 anos de casados, mas Deus me concedeu a paternidade faz pouco tempo. Minha filha tem 1 ano e 6 meses, e eu estou muito feliz. Estava falando ali para o Paulo César, ele disse, é bom ser pai? É maravilhoso, é bom demais. Eu tenho algumas coisas que a gente só descobre depois que né? E essa experiência acumulada com essa vivência, ela nos traz realmente, nos dá uma outra dimensão de vida, outras lentes caem sobre os nossos olhos, né? Eu ouvia falar muito sobre a expressão papai coruja, e eu entendia que papai coruja, eu tenho uma interpretação minha, talvez você entenda essa, né? Papai coruja é aquele que sempre está paparicando realmente ali o filhão, né? Sempre está ali cuidando, mas para mim papai coruja é papai coruja porque não dorme mesmo, irmão. Coruja não dorme, né? Então, eu descobri mesmo, esse é o sentido de papai coruja para mim. Eu tenho dificuldades. A minha esposa ainda mais, né? Que a Ana Clara ainda amamenta, e ela é uma bênção de Deus. Mas a criança tem toda essa energia, mas um sorriso é muito gratificante, tudo isso faz todo esforço valer a pena. Êxodo capítulo 14. Hoje o culto com os nossos jovens. O Jason também, Deus abençoe, querido. Um homem de Deus também. Eu conheci a orquestra Celebração quando estava sob a sua regência. Que Deus abençoe essa orquestra maravilhosa. Um novo maestro, que com certeza já está há muitos anos também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Êxodo 14 e o versículo do número 10. Êxodo 14. E o versículo número 10, até o 14. Os irmãos encontraram, amém, queridos? 14 e 10 de Êxodo diz que, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trouxestes assim, ou melhor, tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso o que te dissemos lá no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes,
nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém, queridos? Maravilha. Meus amados, eu gostaria de compartilhar, eu sei que hoje é um culto, claro, com os nossos jovens. Parabéns pela dinâmica da juventude, por tudo que vocês apresentaram hoje. Como falei, uma igreja muito talentosa. E nós temos, claro, uma mensagem para eles, mas para toda a igreja, de forma geral, toda a igreja. Eu gostaria de falar sobre proatividade, proativos. E falar também sobre o antônimo de proativo, que é reativo. Característica de uma mente proativa e característica ou versus uma mente reativa. Proativo é aquela pessoa que age antecipadamente, que evita problemas futuros, situações futuras, é uma pessoa antenada. Eu nunca me esqueço que quando comecei a trabalhar na vida secular, ainda um adolescente, e o meu patrão, ele falou assim, olha, tem 2 tipos de funcionário que nenhum patrão, nenhum diretor, nem um empreendedor gosta, que é aquele que só faz o que ele manda ou solicita, e aquele que não faz o que ele solicita ou o que ele pede para ser feito. Ou seja, eu estou contando contigo que você seja uma pessoa proativa, que você me surpreenda, que você crie alternativas, que você não enxergue o problema como problema, mas que você enxergue problemas como possibilidades, que você enxergue problemas como possibilidades, sim, de transformações, enfim, de oportunidades. É essa leitura que eu quero que você tenha aqui dentro dessa empresa. Eu absorvi aquela palavra e levei para a minha vida e carrego isso até hoje. Agora, uma mente reativa, uma pessoa reativa ele age depois de um acontecimento. Ele tem uma ação, por isso que a palavra ele tem uma reação mediante um acontecimento. E nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que nós temos bem claro essas 2 características, de mentes proativas e mentes reativas. Quando eu leio esse texto, eu faço algumas divisões. Eu até fiz um treinamento de um sábado aqui com alguns líderes aqui, de jovens, juntamente com o Davi, e eu quero pegar um pouquinho daquilo que eu passei para alguns líderes e compartilhar aqui com a igreja. E eu vou trabalhar algumas características. Uma característica de uma mente reativa. Uma mente reativa, ela tem a capacidade de maximizar os seus medos. Ela dá visibilidade, notoriedade para os seus medos, para os seus traumas, e muitas vezes traz à tona o lixo emocional que está nos porões da sua alma. E nós temos um texto aqui, que eu acabei de ler, vou pegar o versículo 10 e o 12, que fala que, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Era um problema, era um baita de um problema. E temeram muito, ou seja, eles já de cara maximizaram os seus temores, temeram muito. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, é que nos trouxesses, é que nos tirasse de lá? E aí o texto continua como nós acabamos de ler agora. Maximiza os seus medos. Irmão, eu entendo que nós temos um medo que nos faz calcular as coisas. Mas você conhece perfeitamente pessoas que, de fato, são medrosas. Pessoas que têm capacidade de enxergar problema como problema e de maximizar e levar isso para um discurso de vida. Eu tenho uma experiência que aconteceu na minha vida, eu era recém-casado, eu gostaria de compartilhar com você. Recém-casado, eu estava há alguns meses casado, e eu morava numa antiga casa pastoral, que na realidade era a primeira sede da Assembleia de Deus em Maruí.
Isso era no ano de 2003. E nós fomos para lá em fevereiro de 2001. E eu era recém-casado. E era uma das primeiras sedes. Aquela sede foi transformada numa casa pastoral. E ela tinha as divisórias dos cômodos, era de madeira de pinos. Madeira de pinos. E as portas também de madeira de pinos, com uma tramelinha assim na porta, assim. Uma tramelinha. Era uma questão bem precária mesmo. Mas ali estava eu e minha esposa, recém-casados, envolvidos como sempre na obra de Deus, contentes, fazendo a obra do Senhor. E um dia, era época de carnaval, eu e minha esposa, dormindo na casa que Deus deu para nós habitar. E naquela noite, por volta de umas 4 horas da manhã, era sempre quando dava um vento forte, o vento ele dava um jeito de entrar naquela antiga igreja e chacoalhava muito, chacoalhava as paredes todas daquela casa, porque era muito frágil, chacoalhava muito e balançava bastante, e a gente estava meio que já acostumado com isso. E umas 4 horas da manhã, por aí aproximadamente, a minha esposa inventou de ir para o banheiro, e quando ela acordou, ela olhou para a porta, ela viu que a porta fazia um movimento assim, um movimento para dentro, e como se tivesse alguém empurrando a porta. E ela pensou, isso deve ser o vento, que quando dá um vento aqui, chacoalha tudo, deve ser um vento. E ela não maximizou os seus medos, né? Chegou, eu não vou dar trabalho para o meu maridão aqui não, esse super-homem que está do meu lado aqui, deixa ele dormindo aqui, deixa que eu resolva essa parada, é tranquilo. E quando ela abre a porta, para surpresa dela, meu querido, tinha um cidadão dentro da minha casa. 4 horas da manhã, era época de carnaval, era uma terça-feira de carnaval, 4 horas da manhã, sentado no sofá, nu. Que visão! Na minha casa. Daí a minha mulher, como toda mulher, super emocional, ela deu um brado, amor, bem alto, tem um homem dentro de casa! E era 4 horas da manhã, meu irmão, eu estava ferrado no sono. Eu acordei, o que é isso, mulher? Você está doida? Acordei, e quando eu falei isso, o que é isso, mulher? Você está doida? Falei assim, eu ouvi o barulho, porque ela abriu a porta e fechou com rapidez a porta. Eu ouvi um barulho na sala, o camarada levantou, escorregou no tapete, saiu correndo, eu vi aquele barulho, de repente, meu Deus, tem um homem dentro da minha casa. Ela falou, tem um homem dentro de casa. E quando ela falou isso, eu peguei, meu irmão, eu sabia que a casa era tudo, que a parede era frágil, eu peguei o braço e dei um soco assim na parede do quarto. Bum, que dei aquele soco, tremeu tudo dentro de casa. Eu disse, meu Deus, eu vou te pegar, rapaz. E dei um brado assim, tem homem dentro dessa casa aqui. Eu não vou maximizar o meu... Tu casasse como certo, mulher. Vou provar para você quem é o cara aqui nessa casa. Eu que canto aqui dentro. E a casa era a antiga igreja, irmão, era comprida. Eu não sei se o pastor Hebron conheceu essa antiga igreja. Talvez a atual sim, né, sério. Ela era comprida. E era engraçado que nós recém-casados, nós não tínhamos móveis para toda a casa. Então, chegava até um tanto, tinha móveis, depois do tanto era vazio e também não tinha energia. Era escuro. E eu peguei, saí do quarto, abri a porta, saí do quarto, quando estava claro, de repente, quando chegou escuro, eu, opa, peraí. Aí, meu irmão, eu comecei a maximizar os meus medos. Eu comecei a calcular, peraí, se o cara entrou dentro da minha casa, sabendo que eu estava dentro da minha casa, o cara tentou entrar dentro do meu quarto, sabendo que eu estava dormindo dentro do meu quarto, esse camarada é um ladrão profissional? Esse camarada é um cara muito ousado? E eu comecei a calcular e comecei a maximizar os meus medos, mas eu não podia, meu irmão, eu era recém-casado, eu não podia frustrar a minha esposa. Eu me lembro que eu retrocedi, dei uma volta para trás, era tudo escuro, eu vi um barulho lá atrás, eu não sei se ele estava em 2, em 3, em 4, não sei quantas pessoas, e eu me lembro que eu saí um pouquinho para trás, assim, eu olhei a porta do quarto, estava minha esposa na cama, sentada na cama, assim, e eu comecei a falar com ela, baixinho, e eu perguntei assim, Josi, a Josi, o cara é forte. A primeira pergunta que eu fiz, ela, não, você é fraquinho. Eu sei, vai aí, meu irmão, quando ela falou isso, eu cresci mesmo, eu entrei nas trevas, eu fui de atrás, mas o cara já estava longe, já fazia tempo. Eu maximizei, eu dei visibilidade
para os meus medos. Eu posso também chamar isso de prudência. Mas naquele momento eu não tive a ousadia suficiente para entrar na escuridão, o medo do desconhecido, e eu travei ali. Queridos, a palavra de Deus fala de uma situação semelhante. Esse mesmo povo que nós estamos lendo aqui, o povo de Israel, que está indo à terra prometida, que está indo rumo a um destino profético, a uma promessa de Deus nas suas vidas. Você observe que quando chega um momento em que Moisés manda eles dar uma olhadinha, olha aqui, ó, um de cada tribo aqui, 12, por favor, aqui. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha, entre na terra prometida, observe se a terra é fértil, se a terra não é fértil, se a terra é boa, se quem é que habita lá, quem mora lá. Mas olha, faz um levantamento e me traz um relatório dessa terra, traz a notícia para a gente. Esse pessoal vai para lá. Depois de 40 dias, eles voltam. E você conhece a história. Eles voltam e o relatório que eles dão, eles começam com aquela argumentação bem óbvia. Sabe a pessoa quando quer te dar uma notícia que não é muito agradável, ele começa: rapaz, eu tenho visto Deus na tua vida. Tu és um escolhido de Deus. E começa a falar, porém, daí vem o porém, aquela mensagem que você muitas vezes não gostaria de ouvir. E eles começam a dar um relatório da terra, eles começam aqui, o povo de lá, quem habita lá, a cidade é fortificada, os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé e pela ribeira do Jordão, e eles começam a dar uma notícia pessimista. É interessante que eles têm um olhar tão medíocre, que eles começam a relatar e eles começam a falar assim, ó, nós observamos eles, e éramos, aqui, Números capítulo 14, ou melhor, capítulo de número 13 de Números. 13 de Números e o versículo 33, a parte B. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também os éramos aos seus olhos. Eles se enxergaram deste tamanho, mediante os habitantes da terra prometida. A visão que eles tinham acerca deles. E mediante o desafio que haviam enfrentado, eles se enxergaram desse tamanho. E a Bíblia diz nos versículos seguintes que eles infamaram a terra. Eles infamaram a terra daquela terra que o povo sonhou a vida inteira durante a peregrinação. Eles infamaram a terra. E a Bíblia diz que o povo de Israel durante aquela noite toda chorou. Mas é interessante que você encontra dentro desse povo, Josué e Calebe, aí você vê uma mente proativa. O reativo tem essa visão. O proativo chega e diz, peraí, pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu entender. Eu entendi. Capítulo 13 e versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e apossuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Lá no finalzinho do capítulo 14, finalzinho do versículo 9, eles falam assim, olha, como esse pessoal é grande, viu? Mas como pão o podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Aí você vê uma mente proativa, uma mente que é alimentada por uma promessa de Deus. Uma mente de uma pessoa que sabe o que quer. Quando você observa que o povo de Israel se encontra naquele momento que está encurralado, naquela situação que está difícil, o pessoal começa a clamar, começa a falar, olha aqui Moisés, escuta que não tinha sepulcro lá no Egito, é para cá que nos trouxesse, para que nós morramos aqui a fio da espada dos egípcios. Moisés acalma o povo, que a visão e a mentalidade dele de líder é totalmente diferente. Acalma o povo, olha aqui pessoal, fica tranquilinho. Fica calmo, não, nós prevaleceremos, vocês nunca mais vão ver esse exército maldito na frente de vocês. Hoje mesmo Deus nos dará vitória.
E vai ser hoje, vocês vão ver. Esses egípcios nunca mais vocês verão na vida de vocês. Mas é interessante que Moisés encoraja o povo, mediante uma situação adversa, mas ele vai lá depois e vai orar a Deus, e Deus fala com Moisés: por que tu estás preocupado, Moisés? Por que tu estás assim preocupado? Capítulo de número 14, versículo número 15 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meu querido, eu gostaria que nesta noite, você que está me ouvindo aqui, não deixasse o medo consumir aquilo que Deus plantou no teu coração. Não deixasse as adversidades da sua vida roubar e furtar aquilo que Deus te deu como uma promessa sobre você e sobre a sua família. Se Deus prometeu que a salvação ia entrar na sua família, na tua casa, creia em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu estou no deserto, não sabe a situação que eu estou vivendo. Meu querido, não existe terra estéril quando é Deus que planta. Se Deus te plantou nesse deserto, vai florescer, aleluia, tu vai germinar, vai dar fruto, e tu vai desfrutar dessa promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ouvi uma frase, semana retrasada, de um pastor, que ele falou assim: olha, sabe do que eu tenho saudade? Eu tenho saudade do meu futuro. Eu parei para pensar assim, mas saudade do meu futuro? Mas rapidamente eu entendi. E aqui eu ouvi o ministro de louvor falar: Deus já está na segunda-feira, Deus já está na terça-feira, Deus já está no seu futuro, Deus já está lá. Agora, quando nós temos algo chamado fé, mediante a convicção da aceitação que temos em Cristo, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você não vê, ou seja, você viu, você já esteve lá. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há. Não se compara, porque ele já esteve lá pela fé. Meu querido, por mais difícil que tenha sido o teu passado, por mais tenebroso que foi o teu passado, por mais difícil que tenha sido esse teu domingo, essa tarde de domingo, por mais difícil que tenha sido a sua vida até aqui, aleluia, o teu futuro é muito mais poderoso do que o teu passado. Aleluia, o teu futuro é muito mais poderoso do que o teu passado. Pelo amor de Deus, tenha uma mente proativa, não maximize os seus medos. Aleluia, calcula isso dentro da promessa de Deus. Tenha saudade do teu futuro, porque é para lá que nós vamos. Nós cantamos aqui Maranata, é para lá que nós vamos, e nós queremos isso em nome de Jesus. Não maximiza os seus medos. Outra, tem pessoa que não vê nunca possibilidades de mudança. Não vê possibilidade de mudança nenhuma na vida. Não, eu tô encurralado agora, não tem mais. Eu sonhei com uma terra prometida. Eu conheço jovens que muitas vezes olham para frente. E às vezes ele é levado a pensar na mesma mentalidade de pessoas que não têm esperança. É tão triste quando você não consegue sonhar, é triste, você morre aos poucos. O futuro sempre me alegra, querido. Aleluia, o futuro me arrasta para frente. Aleluia, o futuro faz eu acordar cedo, motivado. Aleluia, o futuro, porque o que você tem no presente hoje é que o casamento não dá certo. O que você tem hoje é uma leitura pessimista com relação à economia do país. O que você tem hoje é uma crise em todas as esferas da sociedade. É uma crise na educação, é uma crise na economia, é uma crise em todas as áreas da vida. Aleluia, mas o futuro, aleluia, aquilo que Deus me deu como promessa, me faz eu levantar para mais cedo, e aleluia, e otimista, porque eu sei para onde eu estou indo. Aleluia, eu vejo possibilidade de mudança. Tem pessoa que não tem condições, muitas vezes, de abençoar a cidade onde ele está.
Eu terminei uma série agora intitulada Ame a Sua Cidade. Ame a sua cidade. Eu moro em Bituba. Em Bituba tem vento, muito vento. Tem um Nordeste que para mim é o melhor Nordeste do mundo. O Nordeste em Bituba derruba as pessoas. Vocês não têm esse Nordeste aqui. Nordeste é forte, é um vento. E aquele vento, vocês sabem como é que é Nordeste. Ele não para, né? Ele é contínuo. A minha cidade é uma bênção. É uma bênção, mas eu profetizo isso, eu acredito nisso. Eu vejo possibilidades de mudança no quadro econômico da nossa cidade. Eu vejo possibilidades de mudança na educação da nossa cidade. Eu vejo possibilidades de mudança, sim, na igreja onde nós estamos. Aleluia, porque o futuro me arrasta. E o futuro, quando eu olho para frente, ele me alegra, querido. Agora você olha, eu tenho uma vidinha, estou pensando em fazer uma faculdadezinha, e quem sabe arrumar um empreguinho, e depois uma namoradinha, e depois eu dou uma casadinha, e eu vou para a minha casinha, viver na minha cidadezinha. O que é isso, querido? Pelo amor de Deus. Eu nunca vi Deus usar um profeta na igreja e dizer, olha meu filho, eu tenho uma obrazinha na tua vidinha, nessa cidadezinha, e quem sabe nesse paizinho. Assim te diz o teu Deusinho. Deus não fala assim. Aleluia, é isso que uma grande obra eu tenho na tua vida. Aleluia, as nações esperam você. Aleluia, olha, o diagnóstico pode ser mais pessimista mediante essa geração, meu querido. A única questão, nós, essa geração, não tem sim a oportunidade de falhar. Os que vieram antes de nós, eu olho aqui alguns anciões que estão aqui. Esses homens que estão aqui, eles pavimentaram a estrada que o pastor Erbon está caminhando, a estrada que eu estou caminhando, eles pavimentaram. Deram o sangue deles para chegar até onde nós estamos hoje. Se eu falhar, se essa geração falhar, não vai ser por carência de tecnologia, por carência de oportunidade, por carência de cultura, por oportunidades na questão de recursos de estrutura. Se nós falharmos, é por não ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, por não ter uma vida cheia da glória e do Espírito Santo de Deus. Esta sempre vai ser, sem sombra de dúvida, o diferencial na vida de qualquer jovem, na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. A presença do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de conversar com os irmãos mais antigos. Talvez o pastor Hebron conheceu, o pastor Atanagildo, não sei se o senhor conheceu. O pastor Atanagildo conta uma experiência, várias experiências, e uma delas, eu me lembro que uma vez eu fui orar, era sexta-feira, e eu fui orar para a pessoa que fez quilômetros e quilômetros e quilômetros de bicicleta e a pé para plantar igreja. E eu fui orar, ele dizendo, e era sexta-feira, eu falei, mulher, eu vou aqui tirar um pouquinho, um tempo com Deus, vou falar com Deus, e depois eu venho almoçar. E ele foi. E ele disse, depois de aproximadamente meia hora, a minha mulher chegou para mim, no meu entender, ele disse, homem, o almoço ele já esfriou, e eu já vim algumas vezes aqui, mas eu tenho temor de interromper esse teu momento com Deus, que você está cada vez mais mergulhado nessa intimidade, nessa presença tão gloriosa, eu não me sinto autorizado a entrar no quarto, para interromper esse teu diálogo com Deus. Ele disse, mulher, mas faz só meia hora, esse homem, é domingo já. Ele entrou na sexta-feira, e para ele tinha sido meia hora. Já era domingo e ele estava ainda na presença de Deus. Não tinha os recursos que nós temos, não tinha o conforto que nós temos, mas tinha uma vida de relacionamento com Deus. Tinha uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Isso, aleluia, é o diferencial da nossa geração. E é o que nós precisamos diferenciar na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer jovem, enfim. Uma pessoa reativa não vê possibilidades de mudança. Sabe por quê? Porque as suas referências e as suas influências são muito ruins. Tem um estudo que diz que você é a média das 5 pessoas que você anda. Se você anda com 5 pessoas que é crente, existe uma grande possibilidade de você se tornar uma pessoa mais crente do que você já é.
do que você é. Se você anda com 5 pessoas que gostam de tirar tempo de oração, de falar com Deus, você vai ser uma pessoa que vai ser contagiada. Se você anda com pessoas que gostam de ler, irmão, as nossas referências hoje, há estudos que dizem que o Brasil há 30 anos não produz mais intelectual. Uma vez eu perguntei para os nossos jovens, qual é o livro que você está lendo, meu filho? Gaguejou. Qual livro que você está lendo? Se eu perguntar, quem sabe para alguns aqui, qual livro que você está lendo? A Bíblia, não, lê Bíblia, lê todo dia, come a Bíblia, lê a palavra de Deus e as pratica, faz o teu devocional, mas fora disso, porque você é um ser social, você se relaciona com pessoas, e é interessante que você seja uma pessoa plugada, que você tenha entendimento da tua cidadania e da interferência que você tem, da relevância que você tem na vida das pessoas. A igreja não foi chamada para produzir só nesses metros quadrados onde eu estou pregando, ou dentro dessas 4 paredes. Nós temos que ser relevantes em todas as esferas da sociedade. Nós temos que ser relevantes na política, na educação, na economia, na arte, no esporte, em todas as áreas, a igreja tem que ter a sua relevância. Essa é a leitura que eu tenho de igreja. A igreja é só igreja quando ela é para os de fora, meu irmão. Ah, pastor, não, eu entendo da nossa necessidade de comunidade. Mas o que vai impactar é quando as pessoas que estão lá fora, de fato, entender que a igreja conversa com a sociedade, que a igreja se comunica com a cidade, que a igreja tem interesse, aleluia, de transformar, não só na esfera do bem-estar espiritual, mas no bem-estar social, em todas as outras áreas. Isso é ser igreja. Isso é você ter uma atitude relevante e ser uma pessoa proativa. As referências que nós temos, se você parar um pouco para pensar no lixo cultural que os nossos jovens, alguns dos nossos jovens estão consumindo. Irmão, não vim aqui ser um profeta do caos, porque tem muitos, e aqui eu vi, muitos jovens com o coração inflamados pelo Espírito Santo de Deus, e que fazem a diferença nessa cidade, e vão fazer a diferença nesse mundo. Eu acredito, e eu sei que tem. Aleluia, eu sei que tem. Mas eu começava a olhar um tempo atrás, bem atrás, eu comecei a olhar aquilo que eu sempre trabalhei com os jovens, aquilo que eles mais consumiam. Você olhou quais são os youtubers que fazem sucesso? E o que eles vendem? O que eles passam adiante? Você já olhou os shows, por exemplo, que temos aí, e multidões que são arrastadas nesses shows que tem por aí, e o que é cantado, o que é disseminado na ideia, na cabeça dessa geração? Eu estava vendo um tempo atrás, bem atrás mesmo, tinha um cantor chamado Luan Santana, que estava mais em evidência, hoje não está tanto assim, mas ainda é uma pessoa que tem uma certa influência, sem sombra de dúvida. Eu comecei a prestar atenção porque as músicas às vezes eram como um chiclete, ficavam na cabeça dos nossos jovens, na cabeça das pessoas, e elas saíam da tua esfera de escolha, porque você estava no shopping, tocava música, você estava na padaria, tocava música, e tal, e uma vez eu prestei atenção numa música dele. Estava bombando ele na época, e aquela música dizia assim, ó, eu, você, 2 filhos, e um quê? Tá ligado, né, irmão? O Espírito Santo revela rapidinho. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. E eu comecei a olhar uma multidão. Eu estava na lotérica e tinha lá uma TV, uma multidão assim naquele show. As meninas no ombro do seu namorado, dizendo, linda! Lindo, tal e tal, e aquela música, eu comecei a olhar, meu pai, nem Luan Santana acredita nisso. Sabe por quê? É simples. Vai você, jovem, a maioria dos jovens estão aqui na orquestra, vai você dizer para a tua namorada chegar para você e dizer, qual é o teu projeto de vida, meu amor? E você vai dizer assim, olha, meu projeto de vida é eu, você, 2 filhos e um cachorro. Funciona com Luan Santana, mas contigo não funciona, filha. Eu tenho certeza que não vai funcionar contigo. Certeza.
Nem ele acredita nisso. Nem ele acredita nisso. Não acredita nisso de forma alguma. Outro cantor que na mesma época estava estourando essa música, estourou uma música do Michel Teló, que falava sobre uma humilde residência. Que a cama estava quebrada e que não tinha o quê? Vocês estão se converteram rapidinho aqui. Tá? Uma unção de conversão hoje. Que não tinha, a cama estava quebrada e não tinha cobertor. Disse, meu filho, vai você dizer que esse é teu projeto de vida. Olha, eu até tenho intenção de casar com você, eu vi minha casa, minha vida, mas o negócio é uma humilde residência. A cama não precisa ter muito luxo, não, pode estar quebrada. E olha, o cobertor não precisa, que eu sou uma pessoa muito quente. Não precisa de cobertor não, viu? Fica tranquilo, isso não funciona contigo. Nem Michel Teló acredita nisso. Mas isso é consumido, desenfreadamente é consumido isso, desenfreadamente. E eu olho para essa geração e digo assim, há possibilidade de mudança? Claro que há. Há jovens que fazem a diferença? É claro que existe jovem que faz a diferença. Para esse tempo de síndromes do Egito, irmão, Deus tem os seus Josés. Aleluia. Deus tem os seus Josué, Deus tem os seus Calebes, Deus tem jovens, homens e mulheres de Deus para levantar nessa geração, sem sombra de dúvida. Eu acredito nisso. Aleluia, acredito, já testemunhei isso e sou testemunha disso. De pessoas que fazem a diferença e tem uma mente proativa. Uma mente proativa, o reativo não vê possibilidade de mudança. Irmão, pessoas fracas não enxergam oportunidades. Pessoas comuns aproveitam as oportunidades. Pessoas extraordinárias criam oportunidades. A pessoa proativa, ele não vai enxergar o problema como problema. Ele vai enxergar o problema como uma oportunidade. O cara que inventou o Uber fez isso. Ah, essa mobilidade urbana está assim, é o ônibus e tal, tem essas vans, tal. Peraí, inventou um aplicativo e ficou milionário. Milionário. Porque a sua mente foi uma mente proativa. Você não vai enxergar o problema como um problema. Você vai enxergar o problema e vai dizer assim, não, peraí. Eu sou um projeto de Deus. Eu não existo para dar errado. Aleluia, Deus tem um propósito, sim, bem claro e definido na minha vida. E quando nós temos convicção disso, quando você sabe para onde você está caminhando, quando você enxerga a terra que mana leite e mel, irmão, não estou aqui querendo trazer uma linguagem só futurista para a questão da eternidade, não. Eu estou falando de coisas que você pode viver nessa terra. Quando você está bem definido dentro de você, quem você é, para onde você vai, o que você, qual foi o propósito da sua existência, qual é o propósito da sua existência, irmão. Você não entende? Olha só, é bem simples. Você vê que na fecundação de um óvulo há milhões de gametas masculinos tentando fecundar aquele óvulo. Deus permitiu que você entrasse. Deus permitiu que você vencesse e fecundasse aquele óvulo. Deus tem um plano na tua vida. Salmo de número 139 diz que quando você estava numa substância informe, no estado embrionário, eu já te conhecia e todos os teus dias já foram escritos antes que você viesse a existir. Agora, que história você acha que Deus escreveu a teu respeito? Que história você acha que Deus escreveu a teu respeito? Que história você acha que Deus escreveu a teu respeito? Eu não consigo ver Deus, que em sua essência é amor, se debruçar na sua escrivaninha e dizer assim, olha, Eliezer vai nascer dia 21 de abril de 1980. Ele vai ser um homem que vai experimentar a frustração, atrás de frustrações, vai ter uma decepção terrível no seu casamento, vai ser uma pessoa que vai viver uma vida de lamúrias e vai morrer. Não. Deus não me poupou das adversidades. Aleluia, mas Deus escreveu uma história, aleluia, vitoriosa para a minha vida. Mas a vitória não está muitas vezes na leitura que você tem de vitória. Deus tem um propósito na minha existência. Deus que em sua essência é amor,
Ele não escreveu a teu respeito dizendo que você ia fazer uma coleção de divórcio, que você ia ser uma pessoa frustrada no seu relacionamento, que você ia ser uma pessoa frustrada na sua vida profissional, que a sua vida espiritual ou ministerial seria um desastre. Não, querido, não. Aleluia. Deus escreveu uma história, aleluia, de vitória sobre a sua vida. O problema é que você tomou o controle da sua vida e disse: Deus, olha o seguinte, para isso eu acho que você não é muito capaz, não, deixa que daqui para frente eu toco. Irmão, todos que estão aqui têm uma história escrita por Deus. Isso não é novidade. O diferencial é você ter ousadia para vivenciar essa história. Onde muitas vezes você vai ter que fazer determinadas renúncias na sua vida. Onde muitas vezes vai chegar um momento que está entre você e o pecado. Ninguém está mais ali. Não está meu pai, não está minha mãe, não está minha namorada, não está minha esposa, não está meu pastor, não está meu vizinho. Está eu e a oferta. Está eu e os manjares. Naquele momento você decide pecar ou você decide não pecar. Naquele momento você decide se debruçar mediante o erro, ou naquele momento você diz para o erro: escuta aqui, ó, não, eu tenho uma história. Aleluia, Deus é a minha preferência. Eu decidi não me contaminar. Davi tinha problemas, mas o seu coração era um coração ensinável. Ele aprendia com seus erros. Davi nunca enxergou o problema como um problema. Devido ao seu alto nível de relacionamento com Deus, quando ele olha Golias afrontando o exército, ele vê Golias, o exército de Davi. O exército de Israel olhava para Golias e via aquele gigante afrontando ali o exército de Israel, e o pessoal batendo a perna com medo. Davi olhou aquele homem: peraí, esse camarada é sem noção. Esse homem está afrontando o exército do Deus vivo, ao qual eu sirvo e tenho relacionamento, tenho intimidade. Eu sei quem ele está afrontando, esse incircunciso, esse filisteu. Ah, mas Davi é um gigante, Golias é grande demais, tu não vai conseguir. Davi olhava para o gigante e disse: pois ele é grande demais, vai ser muito difícil errar uma pelotada nesse homem. Eu vou acertar ele, eu vou mostrar para ele quem é o Senhor dos exércitos. Querido, leituras diferentes de situações que as mesmas pessoas estão olhando, só que alguém extrai de forma diferente, de forma proativa ou de forma reativa. E para eu encerrar aqui, você não pode se embaraçar na mesmice e no continuismo. Mesmice e continuismo. Eu maximizo os meus medos, não vejo possibilidades de mudança, logo vivo na mesmice e no continuismo. O texto da palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 16, você observa, lá no capítulo de número 2 e 3, o mar já tinha sido aberto, o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, celebrou. Você conhece a história. Depois de aproximadamente 45 dias que o povo tinha saído do Egito, depois de ver o mar se abrir, o exército faraó ser engolido pelo mar, você conhece a história. Depois de aproximadamente 45 dias, o povo volta a murmurar. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à fartura, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Você já parou para pensar há quantos anos você ora pedindo a Deus perdão dos mesmos pecados? Há quanto tempo? Sabe aquele pecado que já é de estimação? Já é o seu pet, já é de estimação. Se na tua oração você gasta um tempo relevante pedindo perdão para o mesmo
tipo de pecado que, quem sabe, você tinha na sua adolescência, na sua juventude, agora na fase da sua vida adulta, ou quem sabe já entrando na terceira idade, você ainda sustenta esse tipo de erro. Você não evoluiu, você está na mesmice, você está no continuismo, você não conseguiu romper, você não conseguiu ter uma vida de intimidade com Deus, você não conseguiu se desvencilhar disso, você não conseguiu sair disso. Eu paro para pensar, eu vejo que o povo sai da condição de escravo do Egito, e eu vejo que a questão não estava no ponto geográfico, estava na alma deles. O Egito nunca saiu do coração dessa geração. Eles viram um milagre extraordinário, e depois de 45 dias eles começam a ter saudade do Egito. Eram escravos, porém não deixaram de ser escravos, porque quem é escravo, meu irmão, ele pensa como escravo, ele tem projeto de escravo, e ele fala como escravo. E quem é escravo sempre está olhando para trás, sempre está olhando para trás, sempre está pensando, opa, não deu, não dá. Opa, não, opa, mas senhora, no tempo, pô, se fosse, pá, rapaz, mas naquela época, meu querido, aleluia, em nome de Jesus, rompa nesta noite. Muda a tua cabeça, muda a tua fala e muda os teus projetos nessa noite, em nome de Jesus. Você vai começar a enxergar coisas que você ainda não enxergou. Você vai conseguir materializar, trazer à existência coisas que você nunca imaginou. Você vai viver um novo tempo, mas para isso, por favor, saia da condição de escravo. Não deixe a sua força ser minada mediante os pecados que você tem se rendido. Não deixe Satanás desconfigurar o grande projeto que Deus tem na sua vida. E com isso, muitas vezes, Ele coloca pessoas que são mal influências, que tiram você da rota. Meu querido, escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Porque por mais que você tenha uma história escrita por Deus, não vão faltar oportunidades para você se desviar delas. Eu comparo isso como se Deus colocasse dentro da gente um GPS, desde o dia que nós nascemos. Deus colocasse o GPS e o destino era o seu propósito. O destino é as suas intenções, o destino é a sua vontade. Esse é o propósito de Deus na vida de todo ser humano. Mas chega um momento, você nasceu, achou bonita a história, e você começa a andar na trilha. Estou aqui dentro da rota desse GPS. E mais aí você encontra um atalho e sai para a direita. E quando você sai para a direita, o Espírito Santo, a exemplo do GPS, diz, olha, recalculando a rota. Recalculando a rota, meu filho. Recalculando a rota, você saiu da sua rota de destino. É o Espírito Santo de Deus dizendo para alguém aqui nesta noite, meu querido, volta para o centro, aleluia, da vontade de Deus. Há um futuro extraordinário sobre a sua vida. Pastor, eu não consigo enxergar isso. Aleluia, você vai enxergar, sabe por quê? Porque o teu futuro, quem sabe, está o caos. Tem casal que olha para frente, enxerga o divórcio, enxerga a briga, a alienação parental, a briga pela guarda, enxerga a falência da empresa, não consegue romper ministerialmente. Mas tem pessoa que olha para frente e diz, meu Deus, eu estou doido que termine esse ano, porque aquilo que eu estabeleci por meta, aleluia, eu quero renovar agora para 2020. Há esperança para esses corações. Aleluia. Vou dar um recadinho aqui para você que está namorando. Quem está namorando aqui, levanta a mão aqui. Aqui embaixo primeiro. Não, assume, filho, levanta a mão assim. Isso. Aqui. Agora aqui em cima, por favor. Não sei se está feliz, meu filho. Eu acho que eu estou. Namorando, beleza. Escuta aqui. Meninas, primeiro para vocês. Está namorando há quanto tempo esse camarada aí? Não precisa responder, tá? Mas estou vendo que alguém está sentado até do lado dele, do lado dela também, né? Se o teu namorado está namorando contigo há mais de 6 meses, eu estou sendo bonzinho, há mais de 6 meses, e ele nunca discutiu contigo projeto acerca de futuro, nunca falou contigo, pois é, nós estamos há 6 meses, eu já estou ambientizado, eu vejo que eu idealizo você no meu projeto de vida, eu idealizo você, mulher da minha vida. Olha só, pensando bem, sabe o que eu penso acerca de nós dois? Assim, ó.
Deus tem um plano na minha vida, sabe? Deus tem um projeto na minha vida, eu creio nele. Então eu quero compartilhar contigo o que eu quero que você... Não é que eu quero, o que eu entendo que Deus está unindo propósitos aqui. Quero ver se a nossa fase é uma fase que nós estamos nos conhecendo. Quero ver se há compatibilidade aqui mediante aquilo que eu tenho como futuro. E quero ver se você se encaixa, se realmente é isso que você também quer. Não é que estou sendo machista, que é só o interesse dele. Não, não. Deus está unindo propósitos. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui. Você está namorando esse camarada em 6 meses, ele nunca falou nada disso para você. Nunca discutiu acerca do futuro para você, minha querida, me desculpa. Está te enrolando, filhinha. Conselho é que te termine hoje com ele. Hoje. Hoje. Deus falava comigo desde que eu era pequenininho que eu ia ser pastor, viu, pastor Hebron? Desde que eu era pequenininho que eu ia ser pastor. A minha esposa, que eu sou casado já, vai fazer 17 anos em março, com 12 anos, ela gostava de mim já. Com 12 anos. E Deus falava com a minha esposa acerca de um ministério na vida dela. E a minha esposa, quando olhou para mim, e quando eu olhei para ela, nós nos encontramos dentro de um propósito de Deus. E olha só como que a minha esposa começou a trabalhar isso. Porque hoje as pessoas estão confundindo, pastor, atração física com amor. Meu Deus, é um pão, lembra do pão? Você casa com pão, muitas vezes morre de fome, que o pão não quer acordar cedo, o pão não quer trabalhar, o pão não quer estudar, filha. Aí você casa com pão e tem as suas decepções, né? Você casa, cuidado com isso daí. Não, você tem camarada que pode ser até um pão, meu irmão, mas tem conteúdo também, né? Tem conteúdo também. Escuta, a minha esposa via Deus falar comigo, eu via Deus falar com ela, começou a gostar de mim, e ela sabia de uma coisa, foi crescendo, quando ela chegou na fase que ela tinha 16 anos, ela sabia que eu não era batizado ainda com o Espírito Santo, no Espírito Santo. E ela fez uma prova com Deus. Deus, eu estou começando a gostar do Eliezer, eu entendo que tu tens um projeto na nossa vida. E eu quero fazer um propósito contigo, quero um sinal, Pai. Se tu estás dentro desse relacionamento, isso é coisa da minha cabeça, eu gostaria que tu batizasse ele no Espírito Santo. Eu vou fazer uma campanha até o dia tal. Esse vai ser um sinal. E até o dia que ela determinou, mediante uma direção, um sinal de Deus, eu fui batizado no Espírito Santo. Uma prova que ela fez. Eu não estou dizendo que isso é uma doutrina, que você tem que fazer isso. Eu estou contando a minha experiência. Eu estou falando de campo de intenções, de construção de relacionamento. Tem camarada que namora 10, 7 anos e não dialoga nada acerca de projeto de vida, não sabe para onde está indo, não sabe o que quer da vida, é uma mente reativa. Deus te chama para um tempo diferente, querido. Aleluia, Deus tem um propósito na sua vida. Seja uma pessoa proativa, para de se embaraçar, cuidado. Às vezes você está se embaraçando. Você conhece um camarada que se encontra com a menina, não tem outro tipo de conversa, a conversa é tão superficial, não há aprofundamento de propósito, de futuro. Isso é mesmice, isso é continuismo, pelo amor de Deus. Deus tem coisas lindas para você, Deus tem promessas lindas para a sua vida, há um projeto de Deus, há uma promessa de Deus na sua vida, sem sombra de dúvida. E aqui eu quero encerrar. Aleluia, aleluia, dizendo também que uma mente reativa sofre de neofobia. O que é neofobia? Tem medo do novo. Não consegue nunca enxergar o novo como uma oportunidade. Nunca. Não, isso aqui vai mexer muito nas minhas estruturas, eu não posso sair disso, não posso desvencilhar disso. Querido, entenda que muitas vezes Deus está colocando, te dando uma unção nova sobre a sua vida. Oportunidades novas sobre a sua vida, relacionamentos novos, aleluia, sobre a sua vida. É isso que Deus quer trabalhar em você. E eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por ti, orar, aleluia, pela sua família. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus.
Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo sempre trabalha. E Ele tem as suas formas de trabalhar. Aleluia. Deus tem um endereço certo. Eu aprendi que quando nós pregamos, quando alguém assume essa tribuna santa para falar algo da parte de Deus, Deus lhes confere uma autoridade sobre aquilo que está sendo pregado. Há poder na palavra de Deus. Há poder no nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você que foi tocado por essa palavra. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Se você quer viver esse tempo, aleluia, se você entendeu, pastor, eu quero, aleluia, aproveitar esta oportunidade. Aleluia, eu quero uma oração, aleluia. Se você quiser vir aqui na frente, vem, eu quero orar por você. Aleluia, louvado seja Deus. Está vendo uma irmã lá atrás? Aleluia, mas vem rápido, querido, vem rápido. Aleluia, hoje é uma noite onde Deus vai colocar sobre a sua vida e deixar bem claro para você aquilo que Ele tem como propósito na sua vida. Aleluia, eu quero orar por ti nesse instante. E eu entendo que Deus, aleluia, que não é um Deus de confusão, vai deixar as coisas bem claras para você. Você que está aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Aleluia, meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando a Tua palavra. Eu entendo que Teu Espírito tem as formas de agir na nossa vida, no nosso coração. Aleluia, Tu tens sim, meu Pai, propósito em cada uma dessas vidas que aqui estão. Tem sim, meu Pai, sim, um endereço, aleluia, desta mensagem aos corações dos Teus filhos. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha consolar os corações que precisam ser consolados. Venha dar vigor àqueles que precisam ser animados. Pela Tua palavra que há poder, Tu levanta. Pela Tua palavra que há poder, Tu restaura. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.